Porque nós estamos em tempos estratégicos na Terra. Irmãs, eu não vou dar data aqui da volta de Cristo, não. Mas eu creio, pelos meus estudos, pelos sinais que eu vejo, pelas profecias cumpridas, que Ele deve voltar dentro desta década. O que você vai apresentar para Ele? Ah, Jesus, eu tinha um espelhinho lá em casa, mas eu me amava tanto, sabe? Eu gostava tanto de me admirar. Eu gostava tanto de fazer o que eu queria. Eu gostava tanto, eu estava tão satisfeita com as coisas que eu tinha, minhas coisinhas. Desculpa, eu não tive muito tempo para trabalhar para o Senhor. O que nós vamos apresentar para o Senhor? Algumas de nós aqui estão presas em sentimentos vazios, coisa que Deus já arrancou, e nós estamos aí admirando, esperando. Vocês estão entendendo? Hoje Deus quer arrancar várias ervas daninhas do nosso coração. Há coisas que não estão contribuindo. Há coisas que não estão alimentando o reino e não estão alimentando a sua vida. Porque o ministério não pode ser... Cadê? O ministério não pode ser baseado na vaidade. Todo mundo quer ser estrela hoje. E eu queria chamar a sua atenção. Deus chamou você para fazer parte de um conjunto, de uma igreja. Por isso Ele usou o ajuntamento de mulheres que Ele não dá nem o nome. São anônimas. Porque Ele abomina a vaidade. Jesus é humildade. Está escrito humildade sobre Ele inteirinho. A Bíblia diz lá em Filipenses 2 que Ele foi tão humilde, tão submisso, a ponto de morrer numa cruz. Você sabe o que é isso, gente? Falamos da cruz hoje aqui também. Era um objeto de escárnio, era um objeto de... só passava pela cruz que era um criminoso, era humilhação. Jesus aceitou, para depois ser honrado. O ministério deve ser baseado na pureza da beleza de Cristo. Eu sei que eu estou falando aqui para mulheres que têm ministério. Pastoras, líderes de ministério, ou algumas que almejam ministério. E o Senhor quer dizer para vocês, entreguem seus espelhos. Não baseiem o seu ministério na vaidade. Mas ninguém prega igual eu, entendeu? Tem que ser só eu. Não, ninguém canta igual eu, pelo amor. Olha a minha voz. Tá assim, ó. Eu não vou apontar o dedo para ninguém. Porque o Senhor não me chamou aqui para isso. Mas Ele está falando uma coisa muito séria hoje. Porque o ministério no Brasil está coberto pela vaidade. Quando eu olho Instagram, vídeos no YouTube, quanta vaidade. E o povo seguindo. Esse aqui vai cantar ali, vai todo mundo atrás. Aquela ali, vai todo mundo. Por quê? Porque é isso que o povo brasileiro está querendo. Espero que não vocês, porque vocês estão aqui querendo ouvir uma palavra séria de Deus. Mas não sigam esse caminho. Sabe quem vai se alimentar de vaidade pura? O anticristo. E esse é o espírito do anticristo que Paulo fala que já está no mundo. Mas a nossa vida, quando nós entregamos a Deus essa vaidade, nós nos tornamos humildes e a nossa vida é transformada nele. Vocês estão entendendo? É algo muito sério. Não interessa se você
você prega numa igreja ou se você é uma intercessora que está lá escondidinha que ninguém vê. A vaidade não pode estar no nosso coração. Deus não recebe a oração do vaidoso. Não adianta, pode fazer jejum de 120 dias, como a pastora contou aqui. Por quê? Porque o ministério da vaidade, embora ele possa agradar a muitos, ele é baseado na carne. E a carne precisa ser crucificada. Também já foi dito aqui hoje, tem que carregar a cruz. Mas muitos são atraídos por esse tipo de ministério. Mas Deus não está neles. A glória de Deus não compete com a glória do homem. O Senhor quer nos revestir de algo novo. Por isso a vaidade precisa dar lugar à imagem de Cristo. A Bíblia diz, Paulo falou, né, que a gente vai ser desenvolvido de uma forma, nós vamos ser transformados de glória em glória, até a gente parecer com Cristo. Quando nós nos encontrarmos com Cristo, a Bíblia diz que nós vamos parecer com Ele. Aleluia. Mas quem vai se parecer com Ele? Não vai ter uma mágica assim. Começa aqui. Porque essa igreja, essa noiva que Ele vai levar, humilde, santificada, dando seus espelhos, vamos construir a pia de bronze para o Senhor. Eu queria te perguntar nessa tarde, qual é o teu espelho? O que é que o Senhor está pedindo de você? Tem algum ídolo aí no seu coração? Nós não podemos ficar lamentando algo que passou, irmãos. Nós não podemos estar ali chorando no túmulo de um ministério perdido, de alguma coisa que ficou para trás, de alguém que nos abandonou, que falou mal da gente, de uma igreja, de um pastor, seja o que for. O Senhor quer uma vida ressurreta nele. E o Senhor trouxe você aqui agora para você ser sarado. Hoje vai ser o túmulo desses sentimentos. Você tem que crer que Deus te chamou para um momento. Deixa o teu espelho, deixa o Senhor construir a pia de bronze. Não fica alimentando as dores, as coisas anteriores. O que você mais ama? O que é que toca o seu ego? Abre o seu coração hoje. Deixa o Espírito Santo te mostrar o que é que você precisa largar, que você precisa deixar. Sabe, quando eu estava em Houston ainda, olhando por esse evento, o Senhor me mostrava algumas irmãs que estão na obra, estão trabalhando para o Senhor, amam a Jesus de verdade. Não é mentira o amor delas, mas era como uma corrente ainda acorrentando o coração. Coisas que estão prendendo, que elas não se libertam. Talvez esse seja o seu caso, eu não sei. Deixa o Espírito Santo te revelar se há algo, existe um aspecto negativo da vaidade, se existe algo dentro de você que precisa ser transformado. O Espírito de Deus quer falar com todas nós. Eu queria te desafiar a oferecer a Deus o teu espelho hoje. Ele quer usar isso para a sua glória. Seja o que for, eu creio que Ele já está falando com você. Porque aquela pia de bronze, né, ela tinha um simbolismo muito profundo ali, diante do tabernáculo. Lembra? Lá em Êxodo diz assim, que o tabernáculo foi construído para abrigar a glória de Deus. Olha só. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda,
porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória só vem quando a vaidade sai, quando o orgulho vai embora. Aqueles homens estavam purificados, Moisés havia ungido com óleo o tabernáculo e a glória do Senhor veio. A mesma coisa aconteceu depois, lá em 2 Crônicas, quando Salomão termina o templo. Lembra? A Bíblia diz lá que quando ele acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Quantos de nós aqui queremos a glória? Quem quer a glória? Quem está insatisfeito, que quer mais do Senhor? Porque Deus quer usar as mulheres também. E todos os filhos de Israel, quando viram a glória, eles encurvaram-se. Por quê? Porque o testemunho da glória em nós vai afetar aqueles que estão ao nosso redor. A glória de Deus é uma coisa impressionante. A unção do Espírito. Os que estão ao nosso redor podem sentir. Eles podem sentir, eles querem. Eles reconheceram que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Queridas, revestidas no espelho significa revestidas pela glória da presença de Deus, da figura de Cristo. Amém? Porque é isso que nós temos que espelhar. Significa que existe uma beleza maravilhosa, singular na vida de Cristo. E é ela que nós temos que mostrar com as nossas características, com a nossa carinha, com o nosso cabelinho, com esse corpinho que o Senhor nos deu. Mas é a imagem dele que vai ser vista. Essa é a vaidade positiva. Essa é a beleza que o Senhor Jesus quer ver em nós. E quando nós o fazemos, vamos refletir a sua glória. Eu queria contar uma experiência para vocês também. Faz exatamente 13 anos, o Senhor me deu uma experiência fantástica com Ele. Eu estava adorando o Senhor. Algumas pessoas aqui que me conhecem de perto já sabem. E quando, de repente, um anjo entra nesse quarto e me arrebata, e o Senhor me leva num arrebatamento. E eu estou, sei lá, voando, o que é, não sei que verbo usar. Mas o que saiu da minha boca naquela hora foi, o anjo estava atrás de mim. E eu gritava, eu quero ver o teu rosto, Jesus! Aí o anjo me parou, me levou para o lado direito, assim, eu olhei e eu vi a cidade santa. E ele me falava, você não pode entrar agora, não é o momento. E ele me levou a esse outro lugar, onde tinha um grande almoxarifado cheio de anjos. E esse anjo, foi a primeira vez que eu olhei e eu ouvi, porque ele estava aqui atrás. E ele diz assim, para um anjo bem grande que estava lá, traz o que Deus tem para ela. E ele foi buscar. Glória a Deus. E enquanto o anjo foi buscar, eu olhei para o lado direito. E sabe o que tinha lá? Um espelho. Uau! Um espelho. Eu acho que Deus tinha que levar uma mulher nesse arrebatamento, porque era um espelho. E quando eu olhei no espelho, foi algo mais ou menos assim que eu vi, ó. Tá dando para ver ali uma mulher, mais ou menos? Só que eu não vi o rosto. Eu vi o cabelo todo, como que fala? Despenteado. E eu não vi o rosto, mas eu pensei que era eu. Eu estou me olhando no espelho. Eu estou pensando, meu Deus, sou eu isso aí. Claro que eu não posso ver Jesus. E olha, eu chorava muito porque eu pensava que era eu. E o Senhor me disse assim, essa é a minha igreja. Faz 13 anos que aconteceu isso. Não, 23, né? 23. E o Senhor falou, a
precisa ser submissa. A minha noiva precisa aprender a humildade, a submissão, para que eu possa vir buscá-la. Por isso eu escrevi um livro chamado Revestidos para o Ministério, que é sobre a submissão. Mas não é só a submissão da mulher, é a submissão da noiva de Cristo. E nesses 23 anos eu tenho pregado isso. Porque o Senhor está para chegar, está para voltar. E Ele quer nos encontrar purificadas, com o nosso cabelo organizado, arreglado. Não, arreglado é espanhol. Como é? Penteado. Com o nosso cabelo penteado. Essa é a vaidade que Ele quer de nós. A submissão, a simplicidade, a intimidade, a humildade. É isso que Ele quer ver em nós. Ele não está preocupado com a cor da sua pele, com a roupa que você está vestindo. A beleza é de Cristo. Não adianta você olhar para alguém que falar, você é tão bonita. A gente fala porque a gente acha mesmo. Mas não é essa beleza. É a beleza interior. É para os homens também. Essa palavra é para a igreja toda. O Senhor quer ver a face de Cristo em nós. Porque Paulo disse, quando Ele se manifestar, seremos como Ele é. Quando estivermos prontas, Ele vem. Quando estivermos prontas, Ele se manifesta. E a mulher é um símbolo, é uma metáfora da igreja, na Bíblia inteira. Quando as mulheres da igreja de Cristo estiverem santificadas, elas vão influenciar os seus lares, os seus maridos, os seus filhos. Elas vão ser espelho para o mundo, como aquelas mulheres ali, lá no tempo do tabernáculo. O Senhor as chamou para se ajuntar, e o Senhor está juntando as mulheres. Nesses tempos, para sermos não feministas, mas para sermos exemplo para a igreja. Os seus filhos, os maridos, os homens em geral, o mundo deveria olhar para as mulheres cristãs e falar, nossa, parece Cristo. Cristo está andando no nosso meio. Essa igreja purificada, essa igreja santa. Vamos nos revestir no espelho para a glória do Senhor. Deixar que a beleza de Cristo se manifeste em nós. Vê o que o Senhor está falando aqui? Simplicidade, intimidade, humildade, submissão, santidade. Queridas, nós não voamos de Houston até aqui, a pastora Rutiane de São Luís para cá, para bater no seu ombro e falar, está tudo bem, continua assim. Nós viemos entregar uma palavra profética, pura, verdadeira, forte. E o Senhor diz, se levanta, igreja do Brasil. Amém. Mulheres, se levantem. Com seriedade, com sobriedade, com santidade, na simplicidade, na humildade. Busquem a minha presença. Chega de choramingo. Chega de mimimi. Leva a sério o chamado do Senhor. Vocês têm ministério aqui. E se não tem, vão ganhar hoje. Porque o Senhor está fazendo algo novo aqui, no nosso meio. E nós queremos ministrar a vocês uma unção. Porque o Senhor me falava ainda lá em Houston. Um revestimento novo. Um óleo novo. E duas irmãs tiveram essa visão sobre esse óleo. É uma nova vestimenta para a noiva. Deixa eu falar algo para vocês. Quando Jesus, o Cordeiro, né, nós participarmos da ceia do Cordeiro e do casamento, né, da festa
as bodas do Cordeiro, a Bíblia revela lá que Deus Pai vai dar o vestido da noiva. Os anjos vão trazer as vestes brancas para cada uma. É uma visão linda que está lá no Apocalipse. Deus Pai vai